Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Gostaria de trazer uma mensagem hoje a respeito da obra de Deus e de como essa obra de Deus precisa de trabalhadores, precisa de pessoas para se empenharem nessa obra que Jesus chama de seara. E eu vou ler um texto que está lá no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ou seja, Jesus estava fazendo a obra de Deus. Versículo 36 diz: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então veja só que interessante. Quando Jesus viu as multidões, ele ficou compadecido das pessoas. Por quê? Porque ele viu elas como ovelhas que não têm pastor. O que significa isso? Ele viu as pessoas desesperadas. Como é uma ovelha quando não tem pastor? A ovelha, ela precisa de um pastor para ser guiada. Estou falando da ovelha mesmo, animal. O rebanho de ovelhas, quando ele tem um pastor cuidando dele, esse rebanho ele fica ali junto, sendo guiado, sendo cuidado. Quando as ovelhas não têm um pastor, elas se dispersam, elas têm dificuldade para achar alimento, para achar os pastos verdejantes, elas ficam desprotegidas, à mercê dos lobos, elas passam uma série de dificuldades que podem levá-las à morte, levá-las a sentir fome, levá-las a passar por momentos muito difíceis. Então Jesus viu essas pessoas na época em Israel como pessoas que estavam abandonadas, descuidadas, com fome de Deus, sedentos, mas sem ter quem as alimentasse, sem ter quem cuidasse delas. Porque naquela época as pessoas estavam abandonadas, os religiosos hipócritas não cuidavam do povo realmente. E o povo ia até Jesus sedento, precisando de ajuda espiritual, precisando de cura em todos os sentidos, precisando da ajuda de Deus nas suas vidas. Estava um povo que não tinha cuidado, um povo que não tinha ajuda, que estava disperso, que estava sofrendo por causa da falta de cuidado daqueles que deveriam cuidar deles. Então Jesus viu a situação das pessoas em Israel e se compadeceu grandemente delas, porque elas estavam como ovelhas que não têm pastor, ou seja, dispersas, com fome, mal cuidadas, maltratadas, feridas. E Jesus estava tentando cuidar dessas pessoas. Era isso que ele estava fazendo. O versículo 37 continua dizendo: E então se dirigiu a seus discípulos: A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Olha só o que Jesus disse para os discípulos. Aproveitando a situação que ele tinha vivenciado naquela hora, ele disse para os discípulos que a seara é muito grande, ou seja, o local onde é feita a colheita, a lavoura, a plantação é muito grande, é necessário muitos trabalhadores. Jesus faz aqui uma comparação com uma realidade que o povo de Israel conhecia muito bem, a questão da lavoura. A seara aqui é a lavoura, a plantação. Quando uma lavoura era muito grande, precisava de muitos trabalhadores para poder colherem os frutos, para poder cuidar dessa lavoura, para poder fazerem todo o trabalho necessário para colher os frutos. Então, Jesus estava comparando isso com a obra de Deus. A obra de Deus é como uma seara muito grande. Ou seja, a obra de Deus ela é muito extensa, abrangente. Há muita coisa para ser feita, são muitas pessoas que precisam ser cuidadas, são muitas pessoas precisando ouvir o Evangelho, são muitas pessoas precisando de orientação, de cuidados especiais,
de ajuda espiritual, de acompanhamento, de aconselhamento, precisando de compaixão, de misericórdia. A seara é muito grande, são muitas pessoas necessitadas no mundo, necessitadas de Deus. Por outro lado, os trabalhadores são poucos. Então, quando uma lavoura era muito grande e eram poucos os trabalhadores, era muito mais difícil de terminar o trabalho. Da mesma maneira, hoje em dia, nós estamos diante de uma obra muito grande a ser feita. São muitas pessoas no mundo necessitadas, multidões de pessoas perdidas, precisando ouvirem o Evangelho, precisando ouvirem a pregação do Evangelho. Muita gente precisando ser cuidada, muita gente precisando ser discipulada, muita gente precisando ser aconselhada, ser ajudada fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, precisando de orientação, de ajuda, de apoio, em todos os sentidos. São muitas pessoas, mas são poucas pessoas dispostas a trabalhar. Infelizmente, são poucas pessoas que querem realmente dispor a sua vida para servir a Deus, para servir a causa do reino de Deus, para se entregar ao Senhor de verdade, de todo o coração, para doar a sua vida para ser uma bênção na vida dos outros. A maioria das pessoas hoje em dia são egoístas. Elas só querem para si, elas só querem ser ajudadas, elas só querem que tenha alguém cuidando delas, fazendo algo por elas, mas elas mesmas não querem se doar pelos outros. Pare para pensar, você que se diz cristão, você diz que é cristão, que segue a Cristo, que é discípulo de Jesus, mas o quanto você tem se preocupado com a causa do reino de Deus, com a obra de Deus, com essa grande seara, essa grande lavoura que precisa de tantos trabalhadores, de tanta gente empenhada e dedicada para fazer essa obra? Você tem dado importância a isso? Você tem se preocupado com isso? Isso tem sido uma prioridade na sua vida? Porque o que acontece hoje em dia é que muitas pessoas que se dizem cristãs, elas não estão preocupadas com nada, além de si mesmas. Elas estão preocupadas em trabalhar, para se sustentar, para ganhar dinheiro, para viver bem a vida, para se dar bem. Pouquíssimas pessoas que se dizem cristãs estão realmente preocupadas em fazer a obra de Deus, em poder ir até aqueles que precisam e serem instrumentos de Deus para ajudar essas pessoas. Quantas pessoas que se dizem cristãs estão realmente preocupadas em pregar o Evangelho, para que vidas sejam salvas, para que pessoas venham conhecer a Cristo? Quantas pessoas realmente estão preocupadas em servir, em se doar, em gastar o seu tempo para fazer o bem, para ajudar os outros? A maioria das pessoas, infelizmente, não está. Deus ele tem dado talentos às pessoas e elas têm enterrado esses talentos. Deus tem dado dons do Espírito Santo para pessoas e elas não têm usado. Não têm usado. Estão negligenciando aquilo que Deus concedeu para elas. Não estão aproveitando o privilégio de serem embaixadores de Cristo, de pregar o Evangelho, de fazer o bem. É tanto que quando a gente olha para a realidade das igrejas hoje, de 100% das pessoas nas igrejas, uns 90% não fazem nada. Só frequentam os cultos, comparecem às reuniões, querem ser servidas, mas não servem nada, não se dedicam, não fazem nada. Só querem receber mais e mais, mas não se dedicam em nada na obra, não ajudam em nada. E quando ajudam, é muito pouco, o mínimo possível, só para desencargo de consciência, para dizer que está fazendo alguma coisa. Agora, se você for olhar aquelas pessoas que realmente estão se dedicando a sua vida pela causa do reino de Deus, é uma minoria. Muito poucas pessoas estão realmente se dedicando, usando seus dons e talentos para pregar o Evangelho, para cuidar de vidas, para discipular pessoas, para orientar pessoas, para orar pelos outros, para servir.
para colocar os seus dons a serviço do reino de Deus, para a edificação do corpo de Cristo, para a salvação de vidas, são poucas pessoas, infelizmente. Porque a maioria das pessoas não estão preocupadas com isso. Agora eu digo uma coisa: quem é servo de Deus, quem é realmente um cristão de verdade, ele serve a Deus de todo o seu coração. Se alguém diz que é cristão e não serve a Deus, há uma contradição muito grande aí. Há uma probabilidade muito grande de que essa pessoa nunca tenha conhecido a Cristo de verdade. Talvez ela apenas entrou na instituição, se tornou um religioso, mas não se tornou um cristão de verdade. Porque um cristão de verdade, ele dedica a sua vida à pregação do Evangelho, ele dedica a sua vida ao reino de Deus, ele vive para servir a Cristo, para usar os seus dons para glorificar a Deus. Para ele não importa os seus planos, mas sim os planos de Deus. Não importa a sua vontade, mas sim a vontade de Deus. Assim é um verdadeiro cristão. Assim é aquele que realmente se dedica ao reino de Deus. Então que você possa meditar nisso. Será que realmente você é um cristão de verdade? Que é um servo do Senhor realmente, que se entregou a Ele de todo o coração e tem a Cristo como o Senhor da sua vida e não vive mais para si mesmo, mas vive para Deus? Pare para refletir nisso, em nome de Jesus, e que Deus nos abençoe.